Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos iniciando o trabalho de estudos da legislação da Brigada Militar, mais precisamente a Lei 10.990 do ano de 1997. Neste encontro, estaremos dando ênfase aos artigos 104 ao 112, cuja pauta trata da transferência para a reserva remunerada, a inativação do policial militar no Rio Grande do Sul. O artigo 104, caput, mais precisamente, ele prevê que a passagem do servidor militar à situação de inatividade irá ocorrer mediante transferência para a reserva remunerada. E esta se efetua. Então, vamos destacar aqui no caput a passagem do servidor militar à situação de inatividade ocorre como? Através da transferência para a reserva remunerada. Ao aluno que está estudando para ingresso na Brigada Militar, deve prestar atenção nestas expressões, pois na iniciativa civil, isto se dá pela modalidade aposentadoria. Na Brigada, a situação de inatividade e a aposentadoria, por analogia, é a mesma coisa. Contudo, o termo utilizado na carreira policial militar é transferência para a reserva remunerada, o nome do ato que se dá esta inativação e, por analogia, esta aposentadoria. A passagem do servidor para a inatividade, ela vai ocorrer de duas formas, segundo está previsto aqui no artigo 104. O inciso 1 é a pedido e ex officio é a modalidade prevista no inciso 2. O que nós podemos destacar aqui? A pedido é o servidor militar que invoca, e o ex officio é a administração pública de forma compulsória que transfere o servidor para a condição de inatividade. Artigo 105. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento ao servidor militar que tenha preenchido os requisitos legais de tempo de contribuição. Aqui, a Lei 10.990 traz uma alteração nesse artigo 105, realizada pela Lei Complementar 15.454 do ano de 2020, uma lei estadual. Contudo, a redação anterior a esta norma, ela previa 25 anos para mulheres e 30 anos de serviço para homens. Os anos de serviço estão previstos no artigo 142 da Lei 10.990, que são os averbamentos diversos, como, por exemplo, tempo prestado às Forças Armadas, seletista, tempo rural, tempo de serviço federal, estadual ou municipal. Todos estão previstos lá no artigo 142, aqui da Lei 10.990. Contudo, nós tivemos uma novidade que atingiu não somente a Brigada Militar, mas todos os policiais militares de todo o Brasil, além dos militares das Forças Armadas. Vamos relembrar, a Brigada Militar ela é força auxiliar do Exército. E, por analogia, a norma base do Exército, ou muito daquilo que está previsto na legislação do Exército, também é aplicada por analogia na Brigada Militar, por se tratar de força auxiliar do Exército. A reforma da Previdência e do tempo de serviço militar, ela foi materializada na Lei 13.954 do ano de 2019, uma lei federal realizada pela Câmara Federal, sancionada pelo presidente da República e, é claro, antes analisada e chancelada também pelo Senado Federal. Desta forma, a Lei 13.954 do ano de 2019 alterou o tempo de serviço dos militares das Forças Armadas e, por extensão, aos policiais militares e bombeiros militares. Nós vamos gravar um vídeo especificamente sobre essa lei,
pois nós temos algumas expressões lá, como, por exemplo, o pedágio. O que é um pedágio? Todos nós conhecemos o pedágio de veículos, onde nós pagamos uma taxa para trafegar, para transitar nas vias de veículos automotores. Mas como é que é o pedágio, esse tal de pedágio, aqui na Lei 13.954 de 2019? Nós vamos ver, estudar e compreender melhor num vídeo especificamente desta pauta, pois ele atinge ou irá atingir quem está ingressando hoje nas Forças Armadas ou quem vai ingressar ainda na Brigada Militar, e também atinge aqueles que estão com tempo de serviço diversos dentro da instituição, como, por exemplo, 10, 15, 20, 25 anos de serviço, 28 anos de serviço. Como é que se aplica o pedágio para esse servidor? Vamos estudar, como dissemos anteriormente, num vídeo posteriormente a esta aula, para entendermos os efeitos dessa legislação federal. O parágrafo 1º do artigo 105, ele prevê que, no caso de o servidor militar haver realizado qualquer curso ou estágio por conta do Estado de duração superior a 6 meses, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimento na forma regulamentar, de acordo com a Lei Complementar 15.019 de 2017, que alterou este conteúdo na Lei 10.990, também do ano de 1997, corrigindo a expressão anterior, pois a alteração ocorreu no ano de 2017. Vamos interpretar o que o legislador está explicando aqui no parágrafo 1º do artigo 105. O legislador está nos explicando que o servidor militar que tenha realizado qualquer curso ou estágio, e esse curso ou estágio tem que ser por conta do Estado, por conta do poder público. A duração desse curso, se ele for superior a 6 meses, ou seja, não é um curso de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele tem que ser superior a 6 meses, e após o término deste curso, sem que haja decorrido no mínimo 3 anos do seu término, ou seja, curso superior a 6 meses, que não tenha decorrido no mínimo 3 anos do seu término, o legislador está prevendo que a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas referentes à realização desse curso ou estágio por conta da corporação. O órgão responsável, o departamento administrativo, vai confeccionar uma planilha com os custos, e nessa planilha vai constar informações diversas: fardamento, alimentação, água, luz, energia, hora-aula. Vai ter uma série de indicadores que vão apontar ali o que o Estado gastou com esse servidor militar e o que ele deverá indenizar com desconto na sua folha de pagamento, descontando ao poder público. Parágrafo 2º. Preenchidos os demais requisitos legais, a transferência para a reserva remunerada exige o tempo mínimo de 25 anos de efetivo serviço militar prestado à corporação para homens e 20 anos de efetivo serviço prestado à corporação para as mulheres, sendo computado para esta finalidade, o tempo de serviço público já averbado à data da publicação dessa lei complementar, que foi incluído pela Lei 15.019 do ano de 2017. Nós estamos analisando o Estatuto da Brigada Militar, contudo, eu vou voltar no slide anterior para informar que nós deveremos olhar atentamente aquilo que nós vamos informar no vídeo sobre a reforma da Previdência e da alteração do tempo de serviço militar, de acordo com a Lei 13.954 de 2019, que irá alterar, inclusive, estas informações constantes aqui no Estatuto da Brigada
militar. Artigo 106. O que prevê o artigo 106? A transferência ex officio, nós estávamos estudando a transferência a pedido do servidor, requerida pelo servidor militar. Aqui é ex officio. Quando nós falamos de ex officio, é compulsória, como se a corporação dissesse para você, a partir de agora, você vai ir para a reserva remunerada. Você não tem mais o livre-arbítrio, você vai ir. É uma ordem. A administração pública, de forma compulsória, vai realizar essa transferência ex officio para a reserva remunerada e verificar-se-á, sempre que o servidor militar incidir em um dos seguintes casos. Transferência ex officio irá ocorrer de acordo com os seguintes casos. Inciso 1 do artigo 106. Quando o PM atingir as seguintes idades e limites por força da Lei 15.019 do ano de 2017. Para oficiais, 65 anos. Para praças, 60 anos. Independente da situação em que o policial se encontrar na carreira, ao atingir 65 anos se oficiais e 60 anos se praças, esse servidor, de forma ex officio, será transferido para a reserva remunerada. Se for oficial e estiver em alguma função, após o primeiro dia em que ele completar 65 anos, todos os atos serão atos nulos, não terão validade, pois ele já ultrapassou o tempo de permanência no serviço ativo. Deverá ser transferido de forma compulsória para a reserva remunerada. Assim como praça, que também tem um marco de tempo para que ocorra esse tempo de prestado à corporação, para que ocorra a inativação de forma compulsória. Vantagens como função gratificada, cargo de confiança, substituição temporária, horas extras e outras vantagens que esse servidor, porventura, tenha direito, né, de forma acessória, como as horas extras, é uma vantagem acessória, não é uma vantagem permanente, assim como a substituição temporária. Tudo que tiver ocorrido após completar 60 anos e um dia deverá ser estornado desse servidor. Paulo, isso já aconteceu na corporação de alguém continuar após o tempo, a idade compulsória? Já aconteceu. Não é comum. Pega lá o P1 da unidade desse servidor. Quando nós falamos em P1, falando em unidade militar, é como se fosse o RH do batalhão, o RH do quartel, e não faz um controle correto desta situação, poderá se passar ali alguns dias, algumas semanas, e todas as vantagens deverão ser estornadas deste servidor, pois elas são percebidas ou serão percebidas de forma ilegal. Também irá ocorrer a transferência ex officio ao oficial ao completar 30 anos de serviço. E a letra A foi revogada pela Lei 15.019 do ano de 2017. O caput está prevendo ao completar 30 anos de serviço. Contudo, a letra A foi revogada, ficando valendo somente a regra da letra B. 35 anos de efetivo exercício em qualquer hipótese. Os 30 anos de serviço foram revogados aqui na letra A, e o oficial que completar 35 anos de efetivo exercício em qualquer hipótese também será transferido de forma compulsória. Nós temos algumas questões de prova aqui que acredito não ser necessário nós relembrarmos sobre a idade limite de oficiais e praças. Relembrando, tem dúvida de quem é oficial, que você que está estudando para ingressar na Brigada Militar, retorne lá no artigo 14 da Lei 10.990 e lá está a definição de postos e graduações de soldado até coronel, definindo quem é praça, definindo quem é oficial, para que você venha entender melhor ao previsto aqui no artigo 106. O inciso 3º, ele prevê também que será transferido de forma ex officio quando ultrapassar 2 anos contínuos de licença para tratamento de saúde em pessoa da família.
explicamos em aulas anteriores, principalmente quando se trata das licenças, dentro da Brigada Militar se usa muitas siglas, e esta licença é conhecida pela LTSPF, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Quando é que ocorre isso? Vamos só dar um exemplo aqui. Um casal de policial vem do interior do Rio Grande do Sul servir na capital ou vice-versa. O casal está sozinho, não tem pai, não tem a mãe. A esposa desse policial militar tem um câncer de mama. Ela está realizando quimioterapia, ela precisa de acompanhamento médico. O PM, ao apresentar o atestado da necessidade de sua supervisão e acompanhamento, irá ser submetido a uma junta médica que irá conceder esta licença, e quando ela ultrapassar 2 anos contínuos dessa licença, o PM deve se atentar, ele será transferido para a reserva remunerada de forma ex officio. Outra condição está prevista no artigo inciso 4, ao PM que agregar para, com prévia autorização ou mediante ato do governador do Estado, assumir cargo público civil temporário não eletivo, inclusive na administração indireta, e permanecer afastado das funções por 2 anos contínuos ou não. Então, o inciso 4 está prevendo aqui a possibilidade de assunção de cargo público, ou nomeado pelo governador, ou ainda, né, assumir cargo público civil temporário não eletivo, ressaltando que, inclusive, não sendo da administração, podendo ser da administração indireta. Inciso 5. Ao policial militar que for diplomado para desempenho de cargo eletivo, é comum policiais militares concorrerem a conselho tutelar das suas cidades, a cargo de vereadores, deputado estadual, federal ou, enfim, qualquer cargo eletivo em que ele for diplomado. Quando o coronel for demitido por necessidade de serviço ou for dispensado da função de comandante-geral e não aceitar nomeação para outro cargo policial militar. Não vou dizer que não ocorreu, eu só vou informar que eu não tenho conhecimento de algum comandante-geral que tenha aceitado outra função após ser exonerado da função de comandante-geral, salvo quando assume a função de juiz militar na Justiça Militar, normalmente após ser exonerado da função de comandante-geral, os oficiais solicitam a reserva remunerada. E, neste caso, também é uma das possibilidades de transferência para a reserva de forma ex officio. O parágrafo 1º prevê que a transferência para a reserva remunerada proceder-se-á à medida em que o servidor militar for enquadrado em um dos itens desse artigo. E o parágrafo 2º, enquanto permanecer no cargo de que trata o inciso 4, esse PM deverá ficar agregado. Vamos recapitular o que é o inciso 4. Agregar para com prévia autorização, mediante ato do governador do Estado, assumir cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive na administração indireta, e permanecer afastado das funções por 2 anos contínuos ou não. Então, o parágrafo 2º trata dessa possibilidade, e na letra A fica assegurada a opção entre a remuneração do cargo e a do posto ou graduação, se o servidor estiver nessa condição do inciso 4. A letra B, somente poderá ser promovido por antiguidade. Há uma modalidade de promoção que ela trata por merecimento. A promoção ocorre por antiguidade e por merecimento. E por merecimento tem vários quesitos que irá acelerar a promoção. Só que o servidor, se ele estiver nessa condição de agregado do inciso 4, anteriormente mencionado, ele só poderá fazer o jus da promoção de forma que ocorra por antiguidade. O tempo de serviço, na letra C, será contado apenas para a promoção por antiguidade e para a transferência para a reserva remunerada. O artigo 107, 108, 109 e 110 foram revogados pela Lei 15.019 do ano de 2017.
O artigo 111, ele prevê que a transferência do servidor militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência de estado de sítio, de calamidade pública e nos casos de convocação e mobilização nos termos da lei. De regra, a transferência para a reserva não pode ser suspensa, mas o legislador traz uma previsão dizendo quando pode. Ela só poderá ser suspensa na vigência de estado de sítio, calamidade pública e nos casos de convocação e mobilização nos termos da lei. Convocação para quê? Convocação para guerra, por exemplo. Relembrando que a Brigada Militar é força auxiliar do Exército Brasileiro e poderá ser, sim, convocada para uma situação de guerra. Estas são as únicas condições que poderá ocorrer a suspensão da reserva remunerada e relembrando que o estado de sítio, calamidade pública e convocação, eles estão previstos na Constituição Federal. Artigo 112. O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador do estado e por proposição do comandante-geral da Brigada Militar para compor conselho de justificação, para ser encarregado de inquérito policial militar ou ainda para ser incumbido de outros procedimentos administrativos na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido. Há alguns anos atrás, não me recordo o ano, e isso é irrelevante, foram convocados um número de coronéis da reserva remunerada para compor um conselho de justificação ao qual foi submetido um oficial que era comandante-geral da Brigada Militar. Por se tratar de uma situação atípica a pedido do próprio comando ou do governador do estado, esses coronéis retornaram ao serviço ativo para compor esse conselho de justificação. Relembrando, somente oficial é submetido a conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial convocado nos termos desse artigo terá os direitos e deveres dos oficiais da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá e contará como acréscimo esse tempo de serviço. Olha o que o legislador está informando para nós no parágrafo 1º. O oficial convocado, nos termos do artigo que nós estudamos, falamos anteriormente, ele terá os mesmos direitos e deveres dos demais oficial da ativa. Mas o legislador traz uma exceção ou um salvo quanto à questão da promoção. Mas ele informa que este oficial poderá acrescer esse tempo de serviço, por exemplo, para fins de vantagens acessórias, como eram os triênios. Né? Os triênios eram vantagens temporais e esse servidor tinha o direito de computar esse tempo, tendo sido essa condição, nos dias de hoje, modificada dentro do próprio Estatuto da Brigada Militar. Parágrafo 2º. A convocação de que trata esse artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que ela deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 meses. Dependerá de anuência do convocado, sendo precedida de inspeção de saúde. Por que ela deve ser precedida de inspeção de saúde? O servidor poderá alegar que ficou doente nesse período que ele foi convocado. Qual é o prazo máximo para que ele fique no serviço ativo após convocado? 12 meses. Relembrando, somente com a anuência e permissão do servidor, ele será convocado para esse tipo de situação. Ele deverá ser consultado sobre o interesse e a possibilidade de ser convocado para compor um conselho de justificação, por exemplo. Prazo máximo, 12 meses, isso pode cair na tua prova. Meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, sargento da Brigada Militar. Estamos encerrando mais um encontro de estudos da legislação brigadiana, mais precisamente a Lei 10.990 do ano de 1997. Foi um privilégio ter estado com vocês. Venha conosco no próximo encontro de estudos da legislação policial militar gaúcha.